Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Mateus capítulo 4, versículo 23. O versículo nos diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mais uma vez, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Primeira parte do versículo: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho no reino. Após permanecer algum tempo na Judéia, onde foi batizado e tentado, Jesus ficou sabendo que João o Batista havia sido encarcerado. Versículo 12 do capítulo 4 de Mateus. Isso o motivou, o fez voltar para a Galiléia. Ele deixou a cidade de Nazaré após tentarem derrubá-lo de um precipício. Lucas 4, 29. E se estabeleceu depois na cidade de Cafarnaum, para que se cumprisse a profecia de Isaías que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Verso 15 e 16. Assim, como os apóstolos, Jesus ensinava e pregava nas sinagogas. Ele pregava o evangelho do reino. A palavra evangelho significa literalmente boas novas. As boas novas eram que o tempo havia cumprido e o reino de Deus havia chegado, pois ele, o Messias, havia se revelado. Em Gálatas 4, verso 4 e 5 diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei. No reino de Deus, a vontade do Pai é conhecida para ser praticada. Fazer continuamente a vontade de Deus nesse reino deve ser a nossa maior prioridade, não importando os obstáculos que houver. Está escrito em Atos 14, 22. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça deve ser o nosso anseio e nosso alvo principal. Mateus 6:23. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus percorreu toda a Galiléia, e o ponto inicial dele é nas sinagogas. Alguns acreditam que Jesus pregou em todas as sinagogas da Galiléia, e a sua mensagem é: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Segunda parte do versículo: E curando todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. Por toda a Galiléia, além de pregar e ensinar, Jesus curava também as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, sobre isso, escreveu no seu capítulo 8, no verso 17, que quando ele curava, ele fazia isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essas enfermidades e moléstias incluíam doenças reais, defeitos físicos, pois a cura faria parte do ministério terreno do Messias. Atos 10:38 está escrito nas palavras de Pedro: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Posteriormente, Jesus concedeu esse mesmo poder aos seus apóstolos para curar enfermidades, os quais testemunharam de muitas curas feitas em nome do Senhor Jesus.
Após a ressurreição e glorificação do Senhor, Deus derramou sobre a sua igreja no dia de Pentecostes o poder do alto e manifestou a partir dali os demais dons espirituais, incluindo entre ele os dons de curar. Observe que dons de curar está no plural. Esses dons que se encontram no plural dá-nos a entender que as doenças curadas serão curadas de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, não cabe ao portador do dom decidir quem vai curar, mas que tudo será feito para a glória de Deus, segundo a sua vontade, no seu devido tempo. A palavra de Deus chega a nos dizer, João 14:12, palavras de Jesus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e até maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Essa promessa é reafirmada na grande comissão, pois Cristo convoca aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora observe: e estes sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinal daqueles que creem no nome de Jesus. Tiago, o irmão do Senhor, posteriormente escreveu que os presbíteros da igreja deveriam orar pelos enfermos e deveríamos crer que a oração da fé salvaria os doentes. Tiago 5:14-15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Que Deus em Cristo vos abençoe.